Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Odenberg para mais uma aula de filosofia, fazer a correção das atividades que tem aqui, né? Corrigir devagarinho, respondendo com calma. A gente vê o que a gente pode ver aqui em relação ao capítulo 7, o que significa ser católico. Sabemos que os católicos, né, no cristianismo, entre religiões cristãs aqui no Brasil, ainda a maioria são de católicos. O católico, ele é o católico é o religioso, o crente, da qual se professa, se respeita as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica significa universal, né? Apostólica porque é da tradição dos primeiros apóstolos e romana porque a sede era em Roma. Uma centralidade dos católicos são os sete sacramentos, né? Porque, segundo a Igreja Católica, o próprio Cristo instituiu os sete sacramentos, que são meios pelos quais ele confere a graça aos fiéis. Tem o batismo, né, o que pesa bastante no catolicismo, que é o ritual em que, por meio da água, a criatura entra em comunhão da igreja, renasce do pecado para a graça do ser cristão. Geralmente, essa tradição ocorre entre os recém-nascidos, porque, segundo a doutrina católica, as crianças já nascem com a marca do pecado original, então o batismo é a primeira garantia da salvação. Tem a confirmação, que também é conhecida, né, outro sacramento, né? Confirmação, que também é conhecida como crisma, é feito pela pessoa já que tem consciência plena, né, e decide confirmar sua adesão à igreja. A confirmação ou crisma é um rito da qual o religioso, o fiel, ele vai depositar uma confiança na igreja. Ele vai ter plena consciência e vai decidir, vai confirmar a sua adesão à igreja. Trata-se de um rito em que o ministro impõe as mãos sobre os confirmados, invocando o Espírito Santo e os unge com óleo. Tem a Eucaristia, é considerado o sacramento dos sacramentos, a vivência mais importante para o católico, galera. A Eucaristia se dá na celebração da missa, em que se rememora a última ceia, ceia de Jesus com seus discípulos, e se faz a consagração da hóstia e do vinho. A Eucaristia com frequência acontece nas missas, né, e nos rituais católicos. Tem a confissão, também chamado de penitência, é um sacramento pelo qual o fiel se reconcilia com Deus, obtendo perdão pelos seus pecados. Geralmente, primeiro é um autoexame e depois se confessa ao padre, que é que segundo a igreja ele tem o poder de perdoar em nome de Deus, né? Tem a unção dos enfermos, conhecido antigamente como extrema unção. É o último rito pelo qual o fiel deve passar antes de morrer, confessando todos os seus pecados e recebendo a bênção a partir em paz e consciência, cheio de graça. Tem a ordem, que é o sacramento que institui o sacerdotício, o sacerdócio dos ministros que vão cuidar da igreja, aplicar os sacramentos e ajudar os fiéis ao encontrar o caminho da salvação. Está atrelado aos líderes religiosos, né, os líderes espirituais do campo da igreja. O matrimônio, que todos bem conhecemos, que é a união entre homem e mulher, é a constituição de uma família, é considerado tão importante e sagrada que é aceita como um sacramento, uma graça divina, né, a união de um casal. Agora vamos para as perguntas, né, que o intuito dessa aula é corrigir as atividades dessa aula, as três atividades centrais, né. A primeira questão é: responda com suas palavras como você entendeu
o que é um sacramento dentro da igreja. E aí, pessoal, o que é que vocês entenderam? Vocês responderam o quê? O que pode te sustentar? O que se sustenta? Como é que vocês responderam, né? Galera, o sacramento, vou até colocar um trecho aqui importante, né? O sacramento, a base do sacramento, dos 7 sacramentos que a Igreja Católica estabelece é com base nas perspectivas do próprio Cristo, né? São meios, né, pela qual se confere a graça aos fiéis. O sacramento tem como base como é que eu posso explicar? Os valores, a crença, as perspectivas e as palavras de Cristo e ritos e caminhos que dê mais sinal visível e palpável da graça divina. A graça divina é um dom gratuito de Deus aos seus filhos para que eles se salvem. Então o sacramento ele traz esse mecanismo de aproximação, são ritos, né? São crenças, ritos e crenças, que está atrelado à unção de Deus através da graça divina, para que o fiel caminhe-se para a salvação. É nesse sentido. Segunda questão a lei brasileira permite o divórcio quando um casal não quer mais viver junto. Mas a Igreja Católica considera o matrimônio um sacramento e uma união que não pode ser quebrada. Qual a sua opinião a respeito? Obviamente, essa é uma questão pessoal, mas eu vou destacar aqui 2 pontos interessantes. É que a perspectiva do matrimônio, o matrimônio segundo a Igreja Católica, tem como base momentos bastante antigos, períodos bastante antigos, onde, dadas as circunstâncias históricas e sociais e econômicas de um determinado momento, não tinha essa possibilidade do divórcio, e principalmente por conta de uma sociedade patriarcal, onde a mulher ela não tinha autonomia. Para os dias de hoje, é incabível. Para os dias de hoje é muito difícil se aplicar esse dogma por conta da dinâmica, da estrutura socioeconômica hoje, do processo de emancipação da mulher que vem ocorrendo a duras perdas, a duros confrontos e conflitos, mas se torna até inviável tratar-se como algo que não é possível. Então é um grande dilema hoje, né? Como a igreja ela pode lidar com isso, o trato do casamento civil, casamento religioso, em que momento se dialoga esses fatores nos dias de hoje, basta dada a reflexão para hoje. Terceiro, se você for católico, já participou de algum dos sacramentos acima mencionados, ainda que apenas assistido, o que sentiu? Se não for católico, já passou por algum momento importante em sua religião que possa descrever? Essa é uma questão bastante pessoal, e aí vocês respondam com calma. Lembre-se, como eu estou falando com vocês há muito tempo, quando eu voltar, eu vou analisar, eu vou avaliar os cadernos, né? Para ver que se todos fizeram as atividades que foram sendo trabalhadas no decorrer das aulas, das videoaulas. Então é basicamente isso, né? Tem alguma questão aqui, né, sobre como está sua família, etc. Mas é uma questão pessoal. Mas basicamente isso. Finalizamos a nossa aula e basicamente finalizamos nossa aula. E eu aconselho a vocês não simplesmente acompanharem as videoaulas, mas também fazerem anotações nos cadernos, responderem com calma, fazerem resumos, de fato estudarem para fazer uma boa avaliação e aprender, né? Não fazer com que o ano letivo se perca. Então é basicamente isso, pessoal. E até mais. Se cuidem e tchau, tchau.